Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 47. Quarto andar, Barcarola de espuma. Mesmo depois de eu ser libertado, Asuna continuou abraçando a cavaleira elfa negra por mais 5 segundos. E quando elas finalmente se desgrudaram, Asuna traçou seu dedo no canto de um de seus olhos, como se estivesse limpando algo, e colocou no rosto um sorriso enorme. Eu sempre acreditei que nos veríamos muito em breve, mas ainda assim, estou muito feliz por te encontrar dessa forma. As palavras de Asuna fizeram Kismel responder com um sorriso. Eu também estou muito feliz. Mesmo após chegar nessa fortaleza através da árvore espiritual, pude perceber em mim que sempre continuei pensando em vocês dois. A elfa negra parecia estar saboreando as palavras que ela mesma estava proferindo. Além disso, a aura que ela emanava agora era de alguma forma diferente. Logo percebi, então, o que fazia eu pensar dessa forma. Kismel estava usando um vestido longo de cor roxa escura, e sua armadura, como também seu sabre e sua capa, haviam sumido. Ela não tinha removido seu equipamento no acampamento do terceiro andar, exceto quando ela ia para sua própria tenda. A direção do olhar de Kismel logo mudou de Asuna para mim, com um sorriso ainda preso em seu rosto. Estou surpresa que vocês sabiam que me encontrariam aqui. Essa não é a primeira visita de vocês a este castelo. É sim. Foi só sorte, eu respondi gaguejando. É claro que eu conhecia este lugar por conta de eu ter gostado muito dele quando joguei o beta. Na época, não havia esse labirinto espinhoso, mas só um caminho de pedra com uma única árvore seca e morta no meio. Porém, obviamente, havia algo a mais no local, e por isso ele ficou preso na minha memória. O sorriso dela se intensificou com a minha resposta, e depois ela olhou para a enorme árvore que se estendia sobre nossas cabeças. Minha irmã adorava o óleo essencial deste zimbro. Talvez seja por isso que acabei me levando para cá. Ah! Eu também olhei para a árvore e respirei fundo pelo nariz. Meus pulmões se encheram de um aroma florestal, frio e refrescante. Então isso é uma árvore de zimbro, Asuna comentou, fazendo a mesma coisa e inalando a mesma fragrância. No mundo de qual viemos, além de produtos farmacêuticos, ele também é usado como um aromatizante para álcool. Ah, é mesmo. Com certeza terei de testar eu mesma algum dia. Em todo caso, muito obrigada por terem vindo. Eu também suponho que vocês derrotaram a criatura guardiã no Pilar do Céu sem problemas. Sim, derrotamos. O comandante da base nos ajudou muito por ter nos falado sobre os ataques venenosos. Kismel assentiu com a cabeça. De fato, ele é um homem bastante confiável. Eu também gostaria de se juntar novamente com as linhas de frente no terceiro andar assim que possível, mas... Ela semicerrou seus olhos e desfez seu sorriso assim que ela olhou para o próprio vestido que estava usando. Porém, não demorou muito para o mesmo sorriso que ela tinha anteriormente voltar para seu rosto. Por fim, ela deu um leve tapinha nas costas de Asuna. Vamos para dentro. Vocês devem estar com fome após remar por todo o caminho até aqui, não é? Extremamente faminta, Asuna respondeu. Elas começaram a caminhar em direção à porta. Enquanto eu seguia atrás delas, eu não pude deixar de pensar, fui eu que fiz o trabalho de remar o barco até aqui. Assim como eu lembrava, o salão de jantar do castelo de Yufel ficava no segundo andar na ala oeste. Dentro, havia aromas que induziam água na boca e conversações agradáveis de clima gentil, por cima de uma suave melodia de instrumentos de cordas. Tudo aqui tinha sido atualizado em comparação com o beta, então eu não pude deixar de ficar olhando aos arredores com curiosidade. Quase todo mundo que estava comendo nas impecáveis mesas do salão era um soldado equipado com armadura de couro, porém também havia um grupo que parecia serem magos por usarem mantos muito compridos. Ah, havia até mesmo algumas crianças no local. Isso me parecia meio estranho. Magos. Eu pensei que a magia havia sido perdida na criação do castelo flutuante Aincrad, se for seguindo a lenda. Enquanto caminhávamos em direção a uma mesa vazia para se sentar, Kismel notou meu olhar para as figuras que usavam mantos e se inclinou para sussurrar.
Eles são sacerdotes que servem a árvore sagrada. Eles foram enviados do palácio no 9º andar para supervisionar nossa operação em recuperar as chaves. Sacerdotes. Comecei a fazer uma pesquisa mental com o termo, achando que era uma palavra não muito familiar dentro de Aincrad e eu podia dizer com toda a certeza que eu não tinha memória alguma disso do beta. Também fiz uma nota mental sobre observar mais eles no futuro. Asuna fez a próxima pergunta em voz baixa, e as crianças? Eles são os filhos do senhorio do castelo. Tais almas jovens e brilhantes. Kismel, que respondeu com um sorriso, nos guiou até uma mesa mais profundo do salão. As empregadas em NPCs elfas negras, é claro, nos ofereceram uma refeição completa, começando com sopa e aperitivos. E quando finalmente chegou a vez do frango assado como prato principal, eu não pude deixar de olhar para Asuna. Naturalmente ela também trocou um olhar comigo. Não acho que os elfos tinham qualquer razão para celebrar o Natal, mas o prato principal era quase perto demais se for seguindo a tradição de Natal, talvez isso seja parte de evento de feriado no jogo. Embora não tivesse tido bolo como sobremesa, nós tínhamos uma excelente vista da árvore de zimbro coberta de neve localizada no pátio a partir da grande janela que tinha no salão de jantar, o que tornava a nossa refeição de alguma forma bastante festiva. Nosso principal assunto de conversa durante a refeição era sobre as hidrovias que eram as experiências centrais do 4º andar. Kismel estava bem interessada em nossas histórias sobre toda a parte da boia até a cidade principal do andar, Rovia, e claro, sobre a nossa batalha contra o Urso de Fogo em busca de materiais para a quest de construção de barcos. Durante a conversa, eu perguntei e acabei descobrindo que os elfos negros também não cortam árvores vivas. Porém não havia quaisquer leis restritivas sobre isso. Eles simplesmente não cortam por respeito a árvores antigas. Isso os fazia diferentes dos obstinados e obedientes elfos caídos. Felizmente, ela disse que coletar madeira de árvores derrubadas por monstros era permitida. Fiquei feliz por termos nos dado ao trabalho de obter o material de alta qualidade da quest. Depois de terminarmos a sobremesa de frutas, Kismel nos levou aos aposentos dos oficiais no 4º andar da ala oeste da fortaleza. De acordo com a minha memória do beta, os cômodos dos oficiais daqui eram um pouco maiores que os quartos do 2º andar. Mas, bem, onde estávamos agora, era chamado na verdade de suíte presidencial, que tinham 2 quartos e uma sala de estar compartilhada, e se estávamos aqui, utilizem esta dependência enquanto estiverem no castelo. Que cômodo encantador! Asuna gritou, correndo para a grande janela mais ao fundo e apenas tardiamente percebendo a presença de portas em cada uma das paredes. Ela olhou para a esquerda e para a direita, depois virou seu rosto para nós com uma expressão sutil, ainda assim não conseguindo exigir imediatamente uma suíte para 2 pessoas, ou seja, um cômodo separado. Eu tinha a opção de solicitar também, mas temia receber uma piora significativa no quesito de quartos, por exemplo, ter que dormir nos quartos do 2º andar do castelo. Mas Kismel falou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. No caso, estarei no quarto adjacente, à esquerda. Podem bater na porta à vontade se precisarem de alguma coisa. Apreciem o descanso esta noite, vocês devem estar cansados. Depois dela fechar a porta da suíte, os passos leves começaram a desaparecer gradualmente. Deixados sozinhos nesta maravilhosa suíte presidencial, só conseguíamos olhar um para o outro em silêncio. Bem, pelo menos não é a primeira vez que isso acontece. Com Asuna falando isso, eu só consegui balançar com a cabeça em concordância de forma ansiosa. Isso é praticamente inevitável se a gente quer priorizar zerar o jogo. Acena com a cabeça, mas, eu só te digo uma coisa. Acena, seu presente de Natal era nos reunir com a Kismel, certo? Foi um presente maravilhoso. Muito obrigada. Eu acenei com a cabeça uma última vez e sussurrei inquieto. Sim, não foi nada, mas falando sério, tô feliz em vê-la novamente. Embora ela pareça estar um pouco deprimida. Sim. Parece que esse assunto mudou a mente de Asuna de dilema da suíte para o estado atual de Kismel, já que ela agora mostrava um olhar meio diferente de preocupação, se comparar com segundos atrás.
Aquele vestido ficou muito bom nela, mas não acho que ela estivesse usando por vontade própria. Por que será que ela não estava usando sua armadura? Ela também não estava com a espada dela. Talvez há alguma circunstância que a force ficar aqui. Me pergunto se ela nos diria, se a gente perguntasse. Olhei para o quarto vizinho, onde estava a cavaleira elfa. Embora eu nunca tivesse falado sobre isso com Asuna, eu sabia muito bem que a Kismel era diferente dos outros NPCs. Enquanto Romolo, o carpinteiro naval, por exemplo, conseguia ter uma conversa muito natural conosco, isso só era possível porque tivemos o cuidado de nunca dizer nada relacionado a quests de construção de barcos. Por outro lado, Kismel já havia começado a falar sobre o motivo dela amar aquela árvore do pátio, só de eu também olhar para a árvore. Isso era muito fora do comum para a capacidade de comunicação de um NPC, em comparação com aqueles que apenas respondiam corretamente quando ouviam instruções específicas, que se encaixavam nos parâmetros de suas devidas funções de NPCs. Mas eu não tinha a certeza se Kismel era desse jeito especial desde o início. Quando a encontramos na floresta das brumas ondulantes do terceiro andar, Kismel disse: "Não interfiram. Vão embora deste lugar." Essa era a mesma fala dela no beta. Palavra por palavra. Por alguma razão que eu não entendia, a história da quest, no qual certamente levaria os dois elfos de facções diferentes à morte, havia sido reescrita. Naquele momento, algo aconteceu com a Kismel, e assim ela deixou de ser uma NPC comum. O fato de que ela tinha recebido memórias e capacidade de pensar por si própria, além dos limites normais de um NPC, significava que ela era uma IA de alto nível. Se esse meu palpite estivesse correto, isso com certeza dava origem a um novo mistério. Foi o GM do mundo real que a mudou? Ou na verdade foi o sistema que controlava a Sal? Na versão oficial de Sal, a Incrad havia se tornado o palco de um incidente chocante sem precedentes, e apenas Akihiko Kayaba era capaz de controlar tudo isso. Eu não fazia ideia de onde ele estava ou o que ele estava fazendo agora, mas eu duvido muito que ele tenha tempo no momento para alterar as especificações de um único NPC, à mão. E também nem tenho ideia do motivo dele querer transformar um NPC em uma IA. Além disso, eu também não poderia dizer se o sistema do jogo era avançado o suficiente para ter tal função. E se isso fosse realmente possível de acontecer, então o sistema que mantinha este mundo virtual funcionando era muito mais do que apenas um simples programa. Provavelmente ele seria equipado com um nível considerável de autonomia que englobava uma inteligência artificial por si próprio. Uma voz desconfiada chegou aos meus ouvidos enquanto eu olhava para a parede de gesso completamente perdido em pensamentos. "Ah, olá, Kirito-kun. Toque a. Desculpa, o que você disse?" Eu não disse nada. Asuna estava encostada na janela com seus braços cruzados, apontando para as duas portas com um olhar. "Qual quarto você quer?" "Que qualquer um. Eu vou com este aqui, então", ela anunciou, apontando para a porta na parede leste. Logo então percebi que na sala principal tinha duas outras portas pequenas além das portas de cada quarto. Uma porta era a do banheiro e a outra parecia ser a do armário. O banheiro ficava ao lado do quarto da parede leste, então ela provavelmente não se sentiu confortável com a ideia de possivelmente tomar um banho enquanto eu dormia do outro lado da parede. Eu disse a ela para ficar à vontade, é claro, e depois acrescentei algo que me veio à mente, mas no terceiro andar deste castelo, deveria ter um gigante de um salão de banho público disponível para quem quiser. Gigante. Sim, gigante. Com homens e mulheres separados. Sim, espera. De acordo com a minha memória, o salão de banho ficava no extremo da ala oeste do terceiro andar do castelo. Mas eu não me lembro se tinha banhos separados para homens e mulheres. No beta, lembro de preferir matar muitos mobs quantos possível, em vez de perder tempo relaxando em fontes termais. Ah, desculpa, agora não tenho certeza se era mesmo. Após responder enquanto levantava minhas mãos, Asuna soltou um suspiro leve. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Mas enfim, anda, vamos lá. Vamos. Eu também. Bem, eu não sei onde é. Isso aqui era um castelo,
não uma dungeon labiríntica. Então eu poderia provavelmente dar as direções certas para ela sem precisar ir. Porém ela falou com tanta convicção que eu não tinha outra opção a não ser aceitar o comando dela. Nós saímos da suíte e utilizamos as grandes escadas do centro do castelo para descer até o terceiro andar. Eu tive que lutar contra a vontade de abrir e inspecionar todas as inúmeras portas que passamos no salão, até finalmente chegarmos ao extremo oeste do andar. Lá eu pude ver o arco familiar. E indo através dessa entrada em forma de arco, o tapete vermelho se transforma em azulejos de mármore de cor branca. Fiquei aliviado ao ver que a casa de banho não havia desaparecido com o redesign do quarto andar. Adentrando para ir mais além do arco, eu virei para a direita, com Asuna me seguindo. O corredor chegou ao fim de forma abrupta, com uma outra entrada arqueada à esquerda, no qual um eco da Gua poderia ser facilmente escutado. Nós compartilhamos um olhar e depois espiamos ao mesmo tempo o local dos sons de água, para ver um único e grande vestiário. Eles não separam o banho, falou minha parceira. Eu tossi de forma desajeitada. Bom, acho que é igual ao banho na tenda do terceiro andar. Talvez esse só seja o jeito como os elfos fazem as coisas. Provável que é só para não deixar o jogo muito pesado mesmo. Eu silenciosamente pensei comigo mesmo. Então, enfim, eu vou usar o banheiro lá do nosso quarto. Asuna, você pode usar esse aqui e aproveitar à vontade. Até mais. Assim que eu me virei para fugir, uma mão pegou o meu colarinho na parte de trás. Eu timidamente me virei de volta até conseguir ver a usuária de rapieira olhando para mim. Era um olhar conflitado que estava em seu rosto. Depois de pensar por um tempo o que esse barulho que ela fez significava, eu finalmente me lembrei de uma situação semelhante ocorrendo na tenda de banho no acampamento dos elfos negros. Naquela vez, Asuna estava com medo de um elfo negro homem entrar na tenda enquanto ela estivesse tomando banho. E por causa disso, eu tive que ficar do lado de fora como vigia. Provavelmente esse barulho era ela falando que queria a mesma coisa aqui. Vai ser muito difícil te avisar ficando no lado de fora de um local de banho desse tamanho. E outra coisa, eu também não posso assim do nada impedir que os NPCs entrem. Ela fez novamente, olhando para o vestiário com uma expressão relutante. Não parecia ter alguém no banho agora, mas não tinha como dizer quanto tempo esse estado de ninguém tomando banho iria durar. Tendo em vista isso, mesmo Asuna, a fanática por banhos, teria que desistir. Pelo menos é o que eu pensava que aconteceria, mas... já sei, ela de repente voltou a si, correndo e pulando para o vestiário até sentar em uma das muitas cadeiras feitas de vime. Ela abriu sua janela de menu e começou a retirar os itens equipados sem pausa. Um montão de tecidos de todas as cores, junto de uma pequena caixa de ferramentas de costura acabou se materializando em cima da longa mesa de mármore. Eu fiquei perplexo com o que ela estava fazendo e andei através do arco para entrar também no vestiário, a fim de dar olhada melhor. Só que, o vestiário em si, era muito grande. O chão e as paredes eram todas cobertas por azulejos de um branco puro. No teto, havia um lustre brilhante pendurado e, nos cantos das paredes, plantas em grandes vasos. Não havia secadores automáticos ou cadeiras de massagem, mas tinha um jarro de água gelada e vários tipos de frutas na mesa do centro. Eu dei uma pequena mordidinha no que parecia ser uma uva grandona, e então depois joguei o resto delas na minha boca enquanto assistia a Asuna trabalhar. Ela usou uma Crystal Bottle of Calezo para reequipar sua skill de tailoring, e assim começar a fazer algo com os itens que ela tinha acabado de materializar. Falando a verdade, essa poderia ser a primeira vez que eu veria a profissão de tailoring em ação. Asuna selecionou um simples pedaço de pano branco da montanha de tecidos, e então tirou uma grande tesoura da caixa de ferramentas. Ela tocou na tesoura, o que fez aparecer uma janela onde Asuna poderia escolher o que fazer com o pano, normalmente sendo o que ela poderia criar a partir dele, e então logo fez sua escolha, aprontando a tesoura para assim cortar o pano branco com som brilhantemente metálico. Em um instante, da mesma forma que os lingotes atingidos pelo martelo de um ferreiro, o pano começou a brilhar e mudar sua forma. E o que surgiu foram 2 pedaços de pano com exatamente a mesma forma.
Asuna colocou uma tesoura de volta na sua caixa de ferramentas e então juntou as duas peças de pano, sobrepondo-as. Logo após, começou a costurar as duas peças iniciando pelas bordas, com uma agulha de prata. Essa ação deve ser equivalente ao ferreiro ficar batendo em um lingote um número específico de vezes. Não demorou muito para ela terminar, com Asuna demonstrando uma técnica surpreendente e habilidosa. O tecido começou a brilhar novamente. O que era antes um estado plano, agora certamente tinha um volume real. E o resultado disso foi um maio. Feito, ela exclamou orgulhosamente, segurando a roupa de banho. Você vai vestir isso, aqui. Não é contra as regras, e... Ou será que seria inconveniente para você se eu tomasse um banho vestindo este maio? De maneira alguma, eu balancei a cabeça de um lado para o outro. Realmente, com uma banheira gigante que um castelo como este poderia oferecer, qualquer um facilmente poderia tratar isso aqui como uma piscina. Na verdade, devo dizer que poderia até ser mais divertido dessa forma. Eu particularmente não era obcecado por banhos em Aincrad, mas tenho que admitir que estava com um pouco de inveja dessa situação. A única roupa de banho que eu tinha comigo era a cueca Boucher com o logotipo de touro atrás, que havia recebido como bônus de LA do General Baran, e eu seriamente não queria usar isso a menos que surgisse alguma emergência. Olhei de canto de olho para o maiô da minha parceira costureira, que estava sendo segurado alegremente contra o corpo dela. Eu só pude enfim suspirar de inveja quando ela de repente se virou para mim, colocando um sorriso aterrorizante em seu rosto. Nesse momento, uma sensação péssima sobre esse sorriso no rosto dela surgiu em mim. A propósito, eu não te dei um presente em troca do seu, né? Nem precisa. Afinal, eu nem te dei um presente físico para começar. Não deu, mas o seu presente me deixou muito feliz, além de ser melhor do que qualquer item que poderia ser comprado em lojas. Então quero te dar alguma coisa boa em troca. Aliás, é véspera de Natal. Bom, se você tá oferecendo, então irei aceitar com gratidão qualquer coisa que você me der. Sua voz e seu sorriso extraordinariamente gentis, fez eu aumentar a minha guarda, e acabar concordando com ela no final. Após isso, Asuna se sentou na cadeira de Vimy mais uma vez, desta vez puxando um pano completamente de cor preta da montanha de tecidos. Ela cortou um pano menor com a tesoura e costurou. Quando a intensidade da luz diminuiu, ela segurava um short preto, meio estilo de surfista, do jeitinho que eu gostava. Oh, isso tá bonitão. Com esse, eu não tinha por que ter medo de ficar na frente de outras pessoas. Dei um passo à frente, em total deleite, até ela erguer a mão direita para me parar. E com essa mesma mão, ela selecionou um brilhante pedaço de pano laranja da pilha de tecidos. Os 3 passos, ajuste, corte e costura, ocorreram em um instante, e a roupa de banho começou a brilhar novamente. Quando o brilho se apagou, pelo que eu poderia ver, nada mudou. Ela então viu minha confusão e mostrou um sorriso, e logo virou o short preto com as mãos cheias de esperteza, para expor a parte traseira. Mas que droga é essa? A razão pela qual gritei, foi por conta de haver um remendo brilhante em forma de urso na parte de trás do calção, e isso brilhava em um laranja flamejante. Aqui está. Feliz Natal. Ela sorriu e entregou para mim. Eu não tinha escolha a não ser receber e agradecê-la. Um touro dourado em vermelho. Ou um urso laranja em preto. Enquanto eu batalhava com a decisão final, Asuna se trocou para o maiô branco One Piece e empurrou a porta de vidro embaçada na parte mais ao fundo do vestiário, logo soltando um grito de animação lembrando-a de quando primeiramente havia entrado em Rovia. Eu diminui a distância, com o calção de banho ainda em mãos, para espiar dentro do local por trás de Asuna. Ao ver, mesmo eu tive que grunhir em espanto. O tamanho do salão de banho era o mesmo do beta, mas que visualmente recebeu uma atualização considerável. Os azulejos do piso eram de uma cor marfim branca, tão branca que era possível até mesmo de ver através deles. Já no local mais ao fundo, a grande banheira parecia ser feita de basalto, que era aquele material rochoso que circundava o lago, que aqui, de certa forma, era extremamente polido e horizontalmente alinhado.
Tendo em vista tudo isso, é realmente possível considerar esse lugar tão grande quanto uma piscina. A torneira de ouro na parede derramava uma notável cachoeira de água, que enchia a já cheia banheira, suavemente em forma de cascada, que caia das bordas e sobre o piso de azulejo. Melhor ainda, as paredes oeste e sul do salão eram de vidro, oferecendo uma gigante vista do lago e da neve que caia lá fora. Não havia elfos no local no momento. Acho que deve ser muito cedo para se tomar banho. Primeira. Asuna correu até pisar descalça nos azulejos indo em direção à enorme banheira. Eu a assisti enquanto olhava para a parte de trás aberta de seu maiô, ficando parado na entrada do salão. Com uma última olhada para cada roupa de banho que eu tinha em mãos, uma com o calção preto e a outra com a cueca vermelha, eu abri o meu menu. Pressionei 2 vezes a opção de remover equipment, e selecionei o calção preto para colocar no espaço onde ficava a roupa íntima, e depois joguei a cueca vermelha no meu inventário. Após ficar pronto, corri para onde estava a minha parceira, que seguia na beira da banheira. Com um enorme pulo, eu me lancei na frente dela e caí na água da enorme banheira primeiro, fazendo a água se esguichar por todos os lados. A última coisa que eu ouvi antes de cair na água foi um grito abafado. Agias de quê? Alguns minutos depois, o humor de Asuna tinha se recuperado. Ela havia se sentado no canto sudoeste da banheira, para olhar para o lago de clima noturno mais abaixo. Que incrível! A água da banheira e a superfície do lago parecem que estão se derretendo juntas. É como se estivéssemos flutuando no céu. Agora que ela disse, realmente, essa visão que tínhamos de cima dava mesmo essa imagem. Enquanto vislumbrava a vista impressionante, novamente eu ouvi a voz de Asuna. Você sabe como chamam essas piscinas que se parecem conectar ao oceano ou a algum lago? Elas são chamadas de Infinity Edge Pool, basicamente piscinas com bordas infinitas. Dá para encontrá-las em resorts de hotéis no exterior. Infinity Edge soa como o nome de uma sword skill. Ela riu e respondeu, verdade. Provavelmente uma skill de adaga. Eu diria de rapieira. A nossa conversa parecia ser leve e inocente, mas eu estava usando toda a minha concentração e meu esforço para manter meu olhar fixo no lago lá de fora. E o que eu poderia fazer? A apenas alguns metros à minha esquerda, uma garota bonita de maiô branco estava deitada de bruços enquanto esticava suas longas pernas para fazê-las flutuar na água. E não importa o quão longe eu cavasse nas minhas memórias da vida real, eu não acharia nada que me mostrasse estar sozinho com uma garota em uma piscina de água quente antes. A assustadora sensação de flutuação no céu ajudou a dar à cena uma poderosa tinge de realidade. Então eu só me sentei lá, contando os flocos de neve que caiam lá fora sem ter algum sentido para tal, até que eu ouvi o som de uma porta se abrindo atrás de nós. Asuna prontamente se afundou na água até abrir sua boca. Eu me virei e olhei para a entrada do salão de banho. Mas além do vapor flutuante, havia uma silhueta pequena se aproximando, porém eu não conseguia dizer se era homem ou mulher. Eu continuei olhando até que um cursor amarelo finalmente apareceu, e ouvi uma voz feminina familiar. Kirito, Asuna, como pensei, vocês estão aqui. Que? Era só a Kismel então, pensei aliviado. No instante seguinte, a mão de Asuna se disparou como um raio indo em direção ao topo da minha cabeça, apertando meu cabelo e me forçando a ir para debaixo da água de uma vez. Ao mesmo tempo, logo em sequência, com esse impulso, ela saltou da banheira e correu até Kismel. Levantei metade da minha cabeça para fora d'água pensando, que diabos você tá fazendo? Apenas para ver Asuna tentando empurrar Kismel de volta para trás do vapor. Daqui de onde estou, eu não conseguia ouvir o que elas sussurravam, mas dentro de momentos, elas se retiraram para o vestiário por alguma razão. E antes que eu pudesse decidir se me juntava a elas ou esperava aqui, a porta se abriu novamente, com elas voltando para dentro do salão de banho. Asuna parecia estar toda presunçosa novamente em seu One Piece branco, enquanto Kismel usava um biquíni roxo sobre sua pele escura. E foi aí que eu finalmente entendi o motivo de Asuna pular do nada para fora do banho. Ela interceptou Kismel, que estava em um estado totalmente sem defesa, e a convenceu a voltar para o vestiário para que ela pudesse usar uma das roupas de banho que Asuna fazia à mão.
A elfa negra seguiu Asuna até a banheira e depois foi até mim, sentando na beira da banheira. Então o Kirito também está usando uma roupa íntima. Não, um desses meiões. A raça humana certamente tem alguns costumes estranhos. Pois é. Um leve sorriso surgiu nos lábios dela. Mas se me recordo bem, na tenda de banho do acampamento, você estava a propósito. Que salão de banho grande esse, hein? Eu gritei, a interrompendo no meio do caminho, e logo continuei, ignorando o desconfiado olhar de Asuna. Se é tão grande assim neste castelo do quarto andar, imagine o quão grande é o salão de banho no castelo da rainha no 9º andar. Naturalmente. O castelo de lá é localizado em um local muito mais alto do que este castelo daqui. Inclusive, a casa de banho tem vista para todo o 9º andar. Depois de Kismel explicar, o olhar penetrante de Asuna se derreteu em um olhar de uma jovem garota sonhadora. Kismel se voltou para ela e mostrou uma expressão arrependida. Porém receio que somente os oficiais da nobreza e os cavaleiros do mais alto escalão nomeados pela própria rainha, que possam utilizar a casa de banho. É com pesar dizer que, pode não ser possível da raça humana entrar lá. Entendo, mas este banho daqui já está por si só maravilhoso. Até me faz querer viver aqui neste castelo para sempre. A resposta de Asuna fez a cavaleira elfa negra sorrir novamente, mas ela imediatamente baixou seus longos cílios, fechando seus olhos. E, então, enquanto pegava água transparente com sua mão esquerda, balançou a cabeça em negação. Eu estou feliz que você goste deste castelo. Entretanto, é melhor que não fique muito tempo por aqui. Por quê? Como você pôde ver, o castelo de Yufel é uma fortaleza impenetrável cercada pela água do lago e penhascos por todos os lados. E desde os tempos imemoriais, nunca sequer sofreu um ataque de goblins, orcs ou até mesmo de elfos da floresta. Ela fez uma pausa por um momento. Eu tirei o meu rosto por inteiro d'água para perguntar, e isso não é uma coisa boa? Nós recuperamos a chave de Jade depois de muito esforço no 3º andar, e agora ela estando aqui, significa que ela está segura aqui, certo? Sim, mas devido a essa segurança impenetrável, as tropas deste castelo se tornaram muito relaxadas. Embora os elfos da floresta já tenham sido repelidos várias vezes, o motivo disso é só por conta dos elfos da floresta terem poucos navios, e a fortaleza deles ser em terra. Conquistar a vitória todas as vezes, através de uma fácil vantagem faz com que as nossas habilidades e corações se enfraqueçam. A fraca irritação que eu escutei na voz dela tocou algo no fundo da minha mente, porém eu não conseguia me lembrar o que era. Kismel chutou a superfície d'água com a sua longa e bem torneada perna, e depois murmurou algo em um tom infeliz. Acima disso, os sacerdotes exigem nenhum uso de armadura de metal dentro dos terrenos do castelo, pois acham o barulho delas desagradável. Com pessoas assim por perto, não é de se admirar que a atmosfera daqui esteja ficando cada vez mais relaxada. Então é por isso que você estava usando um vestido. A voz de Asuna em baixo tom fez a cavaleira sorrir ironicamente e assentir. Não combina em mim, não é? Combina sim, mas, é melhor vestir roupas que você gosta e quer. Agora me pergunto se eles nos repreenderiam também, se estivéssemos usando aquelas placas de armadura. É altamente provável. Não há necessidade nem de comprovar sua teoria. Tem razão. Elas riram como se fossem irmãs. E enquanto isso, eu estava tentando tirar esses espinhos da minha memória. Há algum tempo atrás, como os elfos da floresta, com a falta de embarcações, tentaram enviar uma grande quantidade de tropas para tomar o impenetrável castelo de Yufel. Se eles na verdade utilizaram aquelas frutas boias, eu realmente não me importaria de ver como foi a cena. Entretanto, isso significava que se os elfos da floresta adquirissem um bom número de navios, as defesas do castelo poderiam não estar preparadas para isso. Mas os elfos da floresta provavelmente tinham seu próprio tabu para seguir sobre tomar a vida de árvores vivas, então eles não poderiam arranjar tantos navios de uma só vez. Finalmente, os espinhos que impediam meus pensamentos caíram, e eu não pude deixar de gritar em choque. Com o splash da água, eu me levantei e pressionei contra a parede de vidro atrás de mim, olhando para o lago ao redor do castelo. O lago, graças à neve que caia,
que se acumulava em uma fina camada de gelo, ainda brilhava mesmo a essa escuridão da noite. Tudo parecia normal. Porém, neste exato momento, navios suficientes para apoiar um exército estavam em construção do outro lado do andar. Isso mesmo. No esconderijo dos elfos caídos. Qual é o problema, Kirito-kun? Eu rapidamente me virei ao ouvir o chamado de Asuna. Asuna, hoje é dia 24, não é? Mas é óbvio que sim. Eu rapidamente acenei vigorosamente para a resposta dela, fazendo-a omitir a próxima frase que seria é véspera de Natal. Se me lembro bem, 2 dias atrás, nós tínhamos ouvido a conversa entre o general Eniutiza e o mestre artesão Eduíço no dia 22. Eles disseram que o plano entraria em ação em 5 dias. Isso significaria dia 27, daqui 3 dias. Com os cálculos completos, eu me virei para Kismel, sem tempo para admirar seu majestoso biquíni. Temos problemas, Kismel. Tenho quase a certeza de que um exército gigantesco dos elfos da floresta irá atacar este castelo em 3 dias. As belas sobrancelhas da cavaleira elfa negra se franzirão. Eu te disse mais cedo, Kirito. Os elfos da floresta quase nem possuem embarcações, e eles não podem usar a árvore espiritual para trazê-los de andares superiores. E mesmo que eles tentassem nadar até a costa deste castelo, nossos navios os destruiriam em segundos. Mas é que... Eu me interrompi, sem saber como explicar, mas Asuna preencheu a lacuna com um suspiro. Ah! Você está dizendo que os caídos não irão atacar Rovia, mas aqui. O quê? Vocês viram caídos neste andar? Kismel perguntou, erguendo sua cintura da borda da enorme banheira. Eu e Asuna assentimos, e então nos reunimos para explicar tudo o que aconteceu, começando com o barco suspeito que vimos em Rovia. Depois de uns bons 10 minutos de explicação, o som de notificação de avanço de missão soou, e a janela de log de missões se abriu para mostrar que a segunda parte da Carpinteiro Naval de outrora terminou. Então quer dizer que a pessoa apropriada que deveríamos alertar era alguém das forças dos Elfos Negros. No nosso caso, a Kismel. Um bônus considerável de pontos de experiência me upou para o nível 17 e Asuna para o 16. Porém não tivemos tempo para comemorar. Kismel se levantou rapidamente e disse, não podemos permanecer relaxando aqui. Vocês dois, venham comigo. Após uma troca de roupas bastante apressada, nós fomos levados para o 5º andar da fortaleza, no qual eu mal tinha visitado no beta. Subindo a escadaria central, em frente ao grande portão de uma sala à direita, estava 2 guardas armados. Com o determinado e prestigioso olhar da cavaleira de elite, ambos recuaram imediatamente. Do outro lado da porta havia um cômodo enorme feito para ser um gabinete. Mas as janelas do local estavam todas cobertas com cortinas, tornando a sala estranhamente escura. Nós atravessamos a sala, tomando cuidado para não tropeçar no tapete que era muito mais grosso aqui, e então paramos diante de uma pesada mesa bem ao fundo. A mesa de 3 metros de largura era feita de uma madeira negra polida. E como os elfos só podiam utilizar madeira que havia sido derrubada de forma natural, então ela deve ser extremamente valiosa. Com isso em mente, eu olhei cuidadosamente para a figura sentada no outro lado da mesa. A lamparina em cima da mesa lançava uma cintilante luz em um pergaminho semi-escrito e uma garrafa de tinta, mas por alguma razão, essa luz não alcançava nada além da própria mesa. Eu firmemente olhei para a escuridão espessa envolvendo a silhueta até que um brilhante cursor apareceu se contrastando com o breu. Esse cursor mostrava Eofilis, Darkelven Visconti. O que diabos era um Visconti? Enquanto eu me perguntava sobre o significado, Kismel realizou a saudação dos elfos negros de punho direito no peito esquerdo. Visconde Eofilis, meu lorde, perdão incomodá-lo durante o horário de seu expediente. Eu estou aqui pois tenho um assunto urgente que requer a sua atenção. Após uma pausa, uma voz soou da escuridão. Antes de ouvir o seu relatório, eu posso perguntar o motivo de haver 2 humanos junto de ti, cavaleira Kismel. Era uma voz lisa que poderia ser vista como jovem ou frágil. Mas mesmo assim, eu não conseguia dizer se essa pessoa era do sexo masculino ou do feminino. Sim. Kismel abaixou sua cabeça para se curvar novamente, e de imediato,
Dei um passo à frente e realizei a mesma saudação. O pergaminho com os detalhes estava na algibeira do meu cinto, então logo o peguei, e de forma cerimoniosa, o coloquei sobre a mesa. Uma mão esguia se estendeu da escuridão para pegar o pergaminho. E com um toque de um dedo, o selo se evaporou, fazendo o pergaminho se abrir. Ah, entendo. Vocês são aqueles que nos ajudaram a recuperar a primeira chave. Suponho então que não terei de alimentar o peixe do lago com vocês. Eu não podia dizer se a última parte da sua fala era para ser uma piada ou não. Visconde o Feliz colocou o pergaminho em uma gaveta do outro lado da mesa. Ué, não vai devolver? Mas desse jeito vamos ficar sem identificação para entrar neste castelo. Porém meu pânico durou apenas um instante. O Visconde tirou alguma coisa da mesma gaveta e segurou em sua mão, estendendo a mesma para a minha direção. Eu rapidamente também estiquei minhas mãos, a fim de pegar essa coisa, e percebi que eram 2 anéis. Eles eram feitos de prata, marcados com o familiar selo oficial de chifre e cimitarra. Utilizem esses anéis, assim vocês não serão atormentados pelos soldados de Liuzula. Claro, assumindo que não trairão a nossa boa vontade, advertiu o Visconde. Eu me curvei profundamente e recuei para ficar ao lado de Asuna. Os 2 anéis eram idênticos. Eu entreguei um para a minha parceira e coloquei o outro no meu dedo indicador da mão esquerda. Apesar do meu avatar ter 10 dedos, Sal só permitia que um anel fosse equipado em cada mão. Eu já tinha um anel de mais um de força na minha mão direita, que foi a recompensa de uma quest do 3º andar. Dessa forma, equipando este daqui na esquerda, os 2 espaços para anéis do meu avatar já vão ser tomados. Eu resisti à vontade de rudemente verificar as propriedades do novo anel no momento e escutei a conversa de Eufeliz e Kismel. Muito bem, Kismel, o que é esse relatório que você tem? Meu lorde, de acordo com estes guerreiros humanos, Kirito e Asuna, o nosso inimigo jurado, General Eniutizado os Elfos Caídos, está neste andar. Um momento depois a mão do Visconde estendeu até bater a ponta de seus dedos na madeira negra da mesa. Oh! Esta realmente é uma informação que não deve ser ignorada. Eu sei que essa era uma conversa pré-programada da campanha, mas mesmo assim não pude deixar de tremer. Pareceu até que a temperatura da sala caiu em vários graus. O que este ser ignóbil anda tramando desta vez? Sobre isso, bem, parece que os caídos fizeram um acordo sério com os elfos da floresta. Kismel falou, e depois resumiu os pontos importantes de que tínhamos dito a ela no banho. Sobre um grande volume de navios sendo construídos no esconderijo dos elfos caídos. E a possibilidade de que os elfos da floresta usassem esses navios para atacar o castelo de Yufel em 3 dias, com seu alvo, sem dúvida nenhuma, sendo a chave de Jade, guardada no castelo. Pude entender a situação, e você sabe o número de navios que os caídos estão construindo. E o Feliz dirigiu esta pergunta a Kismel, e depois, Kismel olhou para mim. Rapidamente eu reuni a atenção da discussão para mim com um sim, sim, e logo comecei a pensar na imagem da montanha de caixas de madeira no depósito subterrâneo dos caídos. Falando sério, eu não tinha ideia de quanta madeira cada uma daquelas caixas representava, e nem mesmo a quantidade necessária para se construir um barco. Mas quando aconteceu aquele evento de história do depósito, Asuna e eu tínhamos conseguido se espremer juntos em uma única caixa. Isso deveria servir como uma dica para nós. Então, falando em termos simples, uma caixa seria suficiente para um pequeno barco de 2 lugares. Isso significaria 5 caixas para grandes navios de 10 lugares iguais aos que estão atracados fora do castelo. E havia pelo menos umas 50 caixas empilhadas naquele depósito, então. Acredito que pelo menos 10 navios, com a capacidade de 10 soldados em cada um deles. No instante seguinte, a mão direita de Eufeliz bateu na superfície da mesa novamente. Nesta fortaleza, temos 8 navios de 10 homens. E eles vão atacar com um número maior que isso. Meu lorde, eu não questiono a força das tropas do castelo, mas nós não deveríamos transportar a primeira e a segunda chave para um andar mais alto. Mesmo após ouvir a sugestão de Kismel, o Visconde não respondeu de imediato, e só depois de bater na mesa mais uma vez, é que começou a falar. Há um mérito na proposta de Kismel.
Não podemos permitir que as chaves sejam roubadas novamente. Mas o dever do povo de Liuzula sempre foi de garantir que as 6 chaves nunca se reunissem. Se por acaso enviarmos a primeira e a segunda para o próximo andar de cima, elas se juntarão à terceira. E isto não é um resultado desejável. Kismel assentiu. Um pesado silêncio desconfortável surgiu, só para finalmente ser quebrado por Asuna. Vossa Excelência. O que acontece se as 6 chaves forem reunidas? A usuária de rapieira perguntou, sem fazer rodeios. Eu congelei ao ouvir a pergunta dela, porém também queria saber a resposta. No período do beta, eu estava muito focado em encontrar as chaves, mas a história real por trás delas nunca foi clara para nenhum dos jogadores. Kismel se virou e apressadamente começou a falar. Asuna, isso. Mas a mão do Visconde que saia da escuridão, cortou sua voz no meio do caminho. Está tudo bem, Kismel. Deixe-me explicar para ela. Guerreira humana, eu não posso responder a sua pergunta. Mesmo sendo o último Visconde de Eufeliz, de uma linhagem que se estende desde antes da grande separação, eu apenas conheço uma pequena parte da lenda que envolve as chaves. A única pessoa que sabe de toda a verdade é a nossa rainha. Não. O Visconde interrompeu sua fala por um momento, soltou um suspiro tão sombrio que eu quase nem consegui acreditar que isso ainda fazia parte do evento de história da quest de campanha, e continuou, não, mesmo Sua Majestade pode não conhecer a real verdade. Mas Vossa Excelência e o Feliz, isso, Kismel novamente falou, com uma voz dura. Mas o senhorio do castelo ergueu levemente sua mão direita e falou, como se estivesse pedindo desculpas para Kismel. Não, eu cometi um erro. Me perdoe por proferir isso. Guerreira humana, o povo de Liuzula acredita que as 6 chaves secretas quando reunidas, permitam que a porta do santuário seja aberta, e assim o castelo flutuante Aincrad irá sofrer uma terrível ruína. Entretanto, os nossos inimigos desde os tempos antigos de milhares de anos atrás, os elfos da floresta de Kalezo, possuem uma interpretação diferente. Eles acreditam que a abertura do santuário retornará todos os andares de Aincrad aos seus devidos locais originais na superfície, e restaurará a grande magia dos elfos. Isso é tudo que eu posso te dizer. Que não foi apenas Asuna, eu também deixei escapar um som da minha forma por pura surpresa. Retornar a Aincrad à superfície. Pegando a perspectiva como Kirito, um jogador de VRMMO do mundo real, eu logo assumi que isso era completamente impossível de acontecer. Os 100 andares de Aincrad, com diâmetro máximo de até 10 km, já representavam uma enorme quantidade de dados. A ideia de refazer o mapa inteiro, com todos esses 100 andares, nivelados e dispostos no mesmo mapa um ao lado do outro, era um absurdo de irracional. E mesmo agora, que fomos presos dentro deste jogo da morte, com a Argus, a produtora do jogo, que sem dúvida alguma já estava fora dos negócios. Com certeza, atualmente, quem estava supervisionando os servidores do jogo era a polícia. Então isso significa que a lenda dos elfos da floresta era falsa, e somente a lenda dos elfos negros era a verdadeira? Não, isso também era difícil de saber. Eu não tinha ideia do que terrível ruína significava em termos concretos, mas se isso na verdade dizia ser a destruição de Aincrad e de todos os NPCs e jogadores de dentro dele, isso significava que todos os jogadores que estavam na facção dos elfos da floresta na campanha, poderiam na realidade ter o perigo de matar todos de Aincrad, incluindo a si mesmos. Era impossível imaginar que o nosso GM, Akihiko Kayaba, queria um fim ao seu joguinho antes mesmo de alcançarmos o 10º andar, e ainda mais se tratando de algo total fora de linha desse jeito. Além disso, a Kestlin Elfioar, Guerra Élfica, tinha uma conclusão separada para cada jogador ou grupo que a iniciava. E eu não acho que um único jogador, esse que terminasse a campanha antes de todo mundo, pudesse ditar o destino de todas as pessoas em Aincrad. Além disso, se houver gente que complete a missão em ambos os lados, da floresta e dos negros, haverá um conflito no resultado e isso seria autocontraditório. Termos como ruína e retorno não podiam ser mais do que apenas palavras-chave para apimentar a narrativa e torná-la mais empolgante. Então não importa o que aconteça na quest, o castelo de Aincrad não seria afetado.
Após um breve momento depois de chegar a essa conclusão, eu estava prestes a respirar e me acalmar, quando Asuna puxou a minha manga. Ei, Kirito-kun, aquele general elfo caído não disse algo sobre abrir o santuário? Realmente, agora que você mencionou. Eu procurei em minha memória freneticamente conseguir reproduzir o discurso do general Eni Uchiza. Achei que poderia ser importante relatar isso para Kismel e o Feliz, então eu me virei para a escuridão do outro lado da mesa e coloquei um tom adequado para a minha voz, mas ao mesmo tempo sendo um pouco tímido. Meu lord, general Eni Uchiza também disse que, quando os elfos caídos reunirem todas as chaves e abrirem o santuário, a maior magia da humanidade iria desaparecer. Magia da humanidade, e o Feliz, que repetiu ceticamente, virou sua mão que estava sobre a mesa. Kismel, você sabe o que é esta magia da raça humana? Sim, embora seja bem inferior ao da raça élfica, os humanos ainda possuem uma série de encantos antigos disponíveis para eles. Os únicos de quais sou familiar são os encantos da inscrição mística, no qual suas armas e ferramentas são colocadas dentro de pequenos pergaminhos de papel, e também a arte de inscrição ao longe, que serve para enviar mensagens escritas para lugares distantes em um instante. O primeiro se referiu à nossa janela de menu, e o último às mensagens instantâneas. E quando se trata de pensar em quais habilidades mágicas um jogador poderia se fazer uso aqui, essas duas eram tudo o que eu conseguia pensar. Elas parecem úteis, mas... E o Feliz parecia ter o hábito de parar para pensar. Os dedos do governante deste castelo bateram na superfície da mesa mais uma vez. Não consigo imaginar que Eni Uchiza se daria ao trabalho de se juntar aos elfos da floresta apenas por tais encantos insignificantes da raça humana. Tais habilidades são insignificantes para um elfo capaz de utilizar magia, mas para um jogador, sem as suas janelas de menu, certamente a coisa toda ficaria bem séria para ele. E, por outro lado, não acho que isso seja possível de acontecer. Esse resultado era inimaginável. Um RPG sem sua tela de menu era como uma bicicleta sem guidão ou pedais. Alguns segundos depois, a voz de Eufeliz retornou de volta à cadência constante na conversa centrada no tema da quest. Em todo caso, a chave de lápis lazuli selada neste andar deveria ser recuperada. Mas os guardas do castelo devem se preparar para o cerco dos elfos da floresta. Espadachins da raça humana, vocês irão ajudar Kismel a recuperar a segunda chave. Uma exclamação dourada apareceu no meio da escuridão. Este marcador de quest de NPC só era visível para mim e para Asuna. E por um breve momento, me perguntei se isso seria outra encanto humano. Asuna e eu trocamos olhares e acenamos com a cabeça. Sim, iremos ajudar. O ponto de exclamação se transformou em um ponto de interrogação. E agora, a quest da campanha foi retomada no quarto andar. Kismel curvou-se profundamente ao Visconde mais uma vez, e depois se virou para nós, sorrindo. É um dever importante, mas também perigoso. Porém, eu estou muito feliz por lutar ao lado de vocês. Mais uma vez, conto com vocês, Asuna, Kirito. É isso aí. Vamos dar tudo de si, Kismel. Assim que os gritos saíram de nossas bocas, uma terceira barra de HP, junto de um nome, apareceu no canto superior esquerdo do meu campo de visão. E logo que ficamos fora de vista dos guardas do lado de fora dos aposentos de Eufeliz, eu levantei meus braços e me estiquei. Essa situação me deixou muito nervoso. Haha. Não o culpo. O Visconde é um dos mais velhos até mesmo entre os elfos negros. Eu mesmo estava um pouco nervosa. Você também, Kismel. A propósito, quantos anos você tem agora? Eu perguntei indiferente, mas embora seja uma pergunta casual, Asuna, que estava no lado esquerdo, me deu uma cotovelada. A Kismel à direita só limpou sua garganta tossindo desconfortavelmente. Kirito, eu não conheço bem os costumes humanos, mas entre a raça élfica, é considerado rude perguntar sobre a idade do outro pessoalmente. Ah, eu não sabia. Dê desculpa. Vamos apenas dizer que sou consideravelmente mais jovem que o Visconde Eufeliz. É entendido. E por falar nele, fico surpreso que o governante seja tão grandioso. Que mesmo tendo soldados tão negligentes,
Além desses padres arrogantes, ele ainda consegue manter uma imagem adequada de si. Eu falei com a voz baixa enquanto descíamos as escadas. Kismel assentiu com uma expressão preocupada. Sim, mas há uma razão. O Visconde Eufeliz sofre de uma doença muito desafiadora. E por causa disso, ele não pode se expor à luz brilhante. Ele está naquela sala há tanto tempo que a maioria dos soldados daqui nem sequer viram seu rosto. Ele está doente. Mesmo ele sendo um elfo. Elfos têm uma longa duração de vida, mas não somos imunes a doenças. Os sacerdotes deixam sua influência por aqui ser desenfreada porque estão fora do campo de visão de Sua Excelência. E, dito isso, quando a batalha começar, eles serão inúteis. É um estado preocupante. Kismel balançou a cabeça e parou em frente ao quarto andar, mas quando voltou a falar, ela havia recuperado o seu tom habitual. De qualquer forma, eu agradeço pela informação crucial que vocês dois trouxeram convosco. Já é tarde, iremos começar o nosso dever pela manhã. Então descansem e não fiquem acordados a noite inteira. Nós vamos. Boa noite, Kismel. A elfa negra sorriu e acenou com a cabeça, e então se retirou entrando no seu quarto privado. A mais recente barra de vida do nosso grupo desapareceu com um baixo efeito sonoro triste, mas ela se juntaria ao grupo quando nos encontrarmos de manhã. Asuna e eu andamos uns 9 metros pelo corredor, até entrar na nossa suíte. Eu abri minha janela de menu e verifiquei o horário. De alguma forma, já havia passado das 10 da noite. A neve continuava a cair silenciosamente do lado de fora da janela, e as árvores no jardim da frente do castelo já estavam cobertas de branco. Nós ficamos na sala de estar, vislumbrando a vista da noite, quando me lembrei de algo, e assim, levantei minha mão esquerda. Eu toquei no anel de prata com a minha outra mão. A janela de propriedades me mostrou que o nome do anel era Sigil of Liuzula. Efeitos mágicos, olha só, agi mais um, e um pequeno bônus para ganho de proficiência de skills. Isso é muito bom. Asuna soltou baixinho, olhando para a minha mão. Por algum motivo, ela franziu a testa, e então olhou para sua própria mão esquerda. Com isso, seu rosto ficou vermelho e, depois, rapidamente tocou sua mão esquerda com a direita. Aparentemente ela está mudando o dedo onde estava o anel, mas eu não sabia o porquê que ela precisava se apressar tanto para fazer isso. Há algum problema aí? Nada, ela respondeu sem pensar. Eu não via por que insistir, então só pude acenar com a cabeça. Bom, acho que vou pra cama. Ah, mas antes disso, eu quero te perguntar uma coisa. O que? É sobre o nome do governante do castelo. O que é um Visconde? Quando ela ouviu a minha pergunta cheia de curiosidade, ela me jogou um olhar de estranheza e depois soltou um longo suspiro. É Visconde. Que? Como eu disse, Visconde de Visconde. É dito como Visconde, e não Visconde. Tem significado de um posto nobre. Não ouviu a Kismel chamá-lo de meu lord. Ah, e então significa isso. Mas, o quão alto é um Visconde? Normalmente, a ordem do mais alto para o mais baixo é Duque, Marquês, Conde, Visconde, Barão. Embora que, eu não saiba como os elfos negros definem esses títulos. Entendi. Obrigado pela explicação. Então, é um pouco cedo, mas que tal às 6 da manhã de amanhã? Ela concordou sem dizer uma palavra. Ótimo. Bom, então, boa noite. Eu estava curioso sobre o porquê da minha parceira ficar de repente tão vermelha e tão impassível assim, mas imaginei que ela logo voltaria ao normal depois de uma bela noite de sono. Porém, quando eu abri a porta do meu quarto, Asuna falou, Kirito-kun. O quê? Eu me virei para ver que a usuária de rapieira ainda estava no centro da sala. Ela encolheu seus ombros um pouco e olhou para mim. Eu já disse isso antes de irmos pro banho, mas vou dizer de novo. Agradeço de verdade pelo dia de hoje. Foi mais divertido do que qualquer véspera de Natal que tive no mundo real. Sem falar de ter sido encantador. Isso me pegou desprevenido. Eu não tinha ideia de como responder. Após alguns segundos, me perguntei se o que eu havia dito em resposta era realmente uma pergunta inocente, como você passava o Natal no mundo real.
Ela girou a ponta da bota no grosso carpete, enquanto um pequeno sorriso se formava em seu rosto. Teve uma vez que íamos ficar em casa, isso porque haveria uma festa de Natal em família, mas meu pai e a minha mãe chegaram em casa muito tarde nesse dia, e eu tive que comer o bolo sozinha. Na verdade, era desse jeito praticamente todos os anos. Ah, entendo. Eu me senti envergonhado por somente conseguir fazer simples murmúrios em resposta, mas eu não tinha qualquer coisa boa para relatar para ela. Isso por conta de nos últimos 2 anos, eu ter saído das celebrações em família no Natal mais cedo, só para poder logar em jogos e participar dos eventos in-game no feriado. Bom, fico feliz que você tenha se divertido. E seria bom se a gente conseguisse um bolo. Eu falei em voz baixa. O sorriso no rosto de Asuna ficou mais óbvio após ouvir. Sim, mas podemos deixar isso para o Natal do ano que vem. E tem razão. Bom, vou indo pra cama, então. Boa noite. Boa noite. Eu a assisti passar pela porta do outro lado da suíte, e então entrei no meu próprio quarto e fechei a porta. Assim que entrei, pude ver que era bastante espaçoso, embora não tanto quanto um quarto comum. Havia uma cama de casal no centro, um grande baú que servia como armazenamento de itens extras abaixo da janela, e uma penteadeira com um espelho de 3 lados. Esse último não servia de uso para mim. Eu tirei meu casaco, minhas botas e o meu peitoral de ferro antes de me jogar na cama. Natal do ano que vem, né? Asuna provavelmente quis dizer isso da maneira mais casual possível, mas essa fala dela carregava um significado muito pesado. Hoje foi o 48º dia do Jogo da Morte. Nós levamos 28 dias para passar o primeiro andar, 10 dias no segundo e 7 para o terceiro. E demorou 3 dias para alcançar até a metade deste 4º andar. Era reconfortante ver o nosso ritmo se disparando, mas não achei que pudéssemos aumentar ainda mais a velocidade. Se assumíssemos que cada andar demoraria cerca de uma semana, isso nos colocaria em um ritmo para terminar os 96 andares restantes em 672 dias, mais ou menos 1 ano e 10 meses. Isso basicamente nos garantia que ainda estaríamos aqui presos em Aincrad no Natal do ano que vem. Talvez Asuna não tivesse pensado nisso quando falou aquilo, mas agora olhando para o teto e imaginando todos esses andares de cima, me fez sentir como se eu estivesse sendo esmagado com o peso de tudo. Nós tínhamos uma ampla margem de segurança em termos de nível atualmente no jogo, mas em MMORPGs, não realmente existia essa zona garantida de segurança. Não existe, pois você pode se esbarrar em um monte de monstros poderosos do nada. Não existe, pois você pode não conseguir se recuperar de um efeito de status negativo rápido o suficiente para sobreviver. Não existe, pois você pode até mesmo por acaso escorregar e cair de uma altura de 1 dúzia de metros. Somente isso já seria o bastante para fazer o meu HP cair até 0, resultando no Nervigear fritando o meu real cérebro. Não importando onde o meu eu real estivesse agora. Dessa forma, simples desse jeito, Kirito e Kazuto Kirigaya deixariam de existir, desaparecendo dos 2 mundos ao mesmo tempo, assim como a espuma no leito de um rio. E claro, eu tinha a opção de ficar na cidade dos começos do primeiro andar. Mas em vez disso, saí da cidade 48 dias atrás em rumo à próxima aldeia do andar, como se estivesse sendo impulsionado por alguma coisa. E antes de me separar do meu primeiro parceiro não, antes de abandonar aquele pobre jogador noob no mundo de Sal, eu lhe dei um pequeno conselho. Para sobreviver neste mundo, temos que focar em ficar mais fortes. Você sabe que os MMORPGs é uma batalha por recursos do jogo entre os jogadores. Aqueles que adquirirem mais ouro, mais drops de bons equipamentos, e mais experiência, conseguirão ficar fortes mais rápido. E eu sabia que eu estava certo com as minhas palavras. A razão de eu ter sobrevivido até este dia foi porque eu usei o conhecimento e a experiência do Beater para ganhar ouro, níveis e lotes raros de forma rápida e eficiente. Houve ocasiões em que eu poderia ter morrido se o meu nível fosse só 1 abaixo, ou se a minha arma também tivesse um nível abaixo de upgrade. Mas isso é porque eu escolhi sair da segurança e decidi zerar este jogo mortal sozinho. Por que eu tinha feito isso? Eu pensei no que Asuna tinha dito para mim logo depois de a conhecer na cidade de Toubana.
no primeiro andar. Ao invés de me trancar em um quarto de uma pousada da cidade como eu havia feito no começo só para lentamente apodrecer, decidi que agora eu quero ser eu mesmo até o último momento da minha vida. Mesmo se eu perder para um monstro e depois morrer, eu não quero perder para este jogo, e não quero perder para este mundo. Não importando o que aconteça. Era uma motivação perigosa, corajosa, mas também admirável. Era bastante alinhada com a personalidade de Asuna. No entanto, eu acho que não tenho o mesmo pensamento dentro de mim. E sobre o Linda Dragon Knights Brigade. Kiba ou da Incrad Liberation Squad. Dievel, o antigo beta-tester que pereceu na batalha contra o boss do primeiro andar? Que razões eles tinham para se jogar ao perigo real da morte? Certamente deveria haver alguma, se eles deixaram a segurança da cidade. Eu estava deitado olhando para o teto negro, com pensamentos em espiral totalmente descontrolados na minha cabeça, quando de repente quase não houve o som da porta do outro lado do quarto abrido na sala de estar. Provavelmente era só a Asuna se preparando para tomar outro banho, é o que eu presumo. Mas mesmo após alguns minutos depois, eu não tinha ouvido o som de outra porta se abrindo ou fechando. Asuna não foi da sala de estar para o banheiro, nem para o corredor, e provavelmente nem retornou ao seu próprio quarto. Depois de mais 10 segundos tentando escutar alguma coisa a mais, eu me levantei da cama, andei sobre o carpete com os pés descalços até a porta, e cuidadamente virei a maçaneta, abrindo uma pequena brecha da porta. As luzes da sala estavam apagadas, mas a iluminação navada da janela dava um tom monocromático de luz e escuridão. Eu movi lentamente meu olhar pela sala até ver uma silhueta de uma pessoa solitária e arredondada, com ambas as pernas sendo abraçadas no grande sofá ao lado da parede do meu quarto. Após um momento de hesitação, eu abri a porta completamente e entrei na sala de estar. Com isso, ela já devia ter me notado, mas mesmo assim, Asuna permaneceu sua cabeça baixa e não se moveu do local. Me aproximei do sofá o mais silenciosamente que conseguia, embora não sabendo o porquê de fazer isso. Não consegue dormir. Depois de alguns segundos, a pequena cabeça de Asuna acenou. E com mais alguns segundos, ela murmurou: o quarto e a cama são muito grandes. Também achei. Quando eu usei um quarto grande do quartel que existe no segundo andar deste castelo no Beta, só para deslogar, eu vi que lá tinha vários beliches, respondi enquanto se sentava na outra ponta do mesmo sofá. Se ao menos existisse alguma skill que preparasse uma bela de uma caneca de leite quente em momentos como esse, mas infelizmente, não tenho leite no meu inventário, e a suíte não tinha fogão. Em vez disso, eu fiz algo que normalmente nunca faria. Eu falei sobre a minha própria conjectura sem fundamento algum em voz alta. Você começou a pensar no próximo ano. Ela estremeceu por um momento e depois ficou absolutamente imóvel, a cerca de 1,5 metros de distância. Após alguns segundos, ela acenou novamente com a cabeça, com sua testa pressionada contra os joelhos. E assim, o seu quieto sussurro invadiu a sala: até agora, eu tenho tentado não pensar no futuro. Eu disse para mim mesma que apenas me concentraria no que precisava ser feito todos os dias. Mas isso é o mesmo que tentar fugir do futuro. Não pensando no número de andares restantes ou quanto tempo levaria para zerar, eu apenas evitava encarar a questão de quanto tempo mais eu poderia sobreviver neste lugar. Mas depois que eu sentei no meu quarto, e olhei pela janela, tudo isso começou a borbulhar dentro de mim. Os braços de Asuna que abraçavam seus joelhos de repente começaram a tremer. Eu quero sobreviver até o próximo Natal para ver a neve cair novamente em Aincrad. Foi um monólogo quase que completamente silencioso, mas também terrivelmente cheio de angústia. Eu sabia que eu precisava dizer alguma coisa, mas meus lábios pareciam estar colados um no outro. Eu não conseguia falar. Você não morrerá antes do próximo Natal, e nem mesmo antes do dia em que zerarmos este jogo. Você com certeza viverá. Mesmo que eu realmente queira dizer isso a ela, onde irei encontrar base para tal afirmação? Obviamente, as habilidades de combate de Asuna era inigualável no grupo da linha de frente, e a qualidade de seu equipamento também é bastante notável. Isso são fatos inquestionáveis. Mas, como eu disse a mim mesmo minutos atrás, um único erro aqui ou até mesmo má sorte,
poderia facilmente matar um jogador. Se eu não pudesse me assegurar de que eu não morreria, então certamente eu não poderia oferecer essa vazia garantia de que um outro alguém não morreria. Após tanto tempo de silêncio, eu nem mesmo sabia quanto tempo havia passado. Mas finalmente pude soltar uma rouca voz da garganta do meu avatar. Me desculpa. Eu não consigo dizer nada. Eu não tenho forças para te dar conselho algum no momento. Pela primeira vez, Asuna havia revelado seu medo do jogo e sua esperança para o futuro, e eu sou tão patético que nem mesmo consigo pensar em nada de bom para falar de resposta. Me levantei, pronto para retornar ao meu quarto. Mas, assim que passei por Asuna na ponta direita do sofá, ela estendeu uma mão e pegou na bainha da minha camisa. E logo me puxou com uma força surpreendente até eu sentar ao lado dela. Então fique mais forte. Eu segurei minha respiração. Fique mais forte. Até que um dia, você consiga me dizer, e também para outras pessoas assustadas como eu, que vai ficar tudo bem. Mais uma vez, fiquei sem palavras. Eu olhei para as minhas mãos. Quantos níveis eu precisaria ganhar para poder dizer isso a alguém? Tenho certeza que 20 ou 30 não seriam suficientes. Me senti atormentado pela sensação de que a força que Asuna falava, era um tipo muito diferente de força uma em que normalmente eu não pensaria. Asuna, que segurava seus joelhos, inclinou seu corpo para a esquerda e colocou sua minúscula cabeça no meu ombro direito. Você não tem que dizer nada agora, então, em vez disso, só fique parado, até eu adormecer. Tudo bem. Após responder isso, Asuna sorriu e fechou seus olhos. Em menos de 1 minuto, eu ouvi um baixo som de respiração, como se ela já estivesse dormindo. Ela disse até eu adormecer, então se eu pudesse deitá-la no sofá e retornar ao meu quarto, ela não poderia reclamar. Mas dada a dificuldade dela de dormir, voltar ao meu quarto parecia quase impossível sem acordá-la. Então no final, fiquei preso onde estava até que ela eventualmente acordasse. Tentei relaxar meus ombros e me inclinei para trás até encostar no sofá. Ser forte. Isso foi o que eu disse a mim mesmo quando saí correndo da cidade dos começos ou melhor, quando fugi de lá, depende de como você olha para isso. Me apressei para upar, conseguir novos equipamentos, e me fortificar mais rapidamente que qualquer um, por alguma razão que eu não conseguia realmente explicar. Eu estava sendo guiado por algo que eu não conseguia nomear. Asuna está me dando um motivo para eu ter feito isso. O motivo de que eu tinha que ser o mais forte para que da próxima vez que ela ou outra pessoa me revelasse a sua fraqueza, eu pudesse ser aquela presença tranquilizadora que diria, não, você não vai morrer. Vai ficar tudo bem. Era certo eu pensar dessa forma. De repente, Asuna tremeu seu corpo enquanto se apoiava em mim. Ela não tinha acordado, mas provavelmente deve estar sentindo frio enquanto dormia. Em uma noite nevada como essa, usando apenas uma túnica fina dessas, deve ser difícil não sentir. Se ao menos existisse alguma skill que criasse um cobertor quente rapidamente, infelizmente, não havia nada do tipo no meu inventário. Depois de soltar em voz baixa, eu abri a minha janela de menu. Na aba do inventário, eu selecionei um particular item e o materializei. Um fino tecido prateado caiu lentamente em minhas mãos, o argiro sete que nos ajudou no esconderijo aquático dos elfos caídos. Era grande o bastante para esconder uma gôndola inteira, então ele serviria facilmente como um cobertor. Não tem muitos pontos de durabilidade sobrando, mas felizmente não parece ser consumido ao ser usado em um local sem água. Eu envolvi o cobertor à nossa volta, e o frio que preenchia o quarto pareceu desaparecer imediatamente, trazendo uma sonolência agradável à minha cabeça. Antes de fechar minha janela de menu, eu configurei o alarme para disparar às 5:30 da manhã, e logo fechei meus olhos. Os dias 25 e 26 de dezembro passaram em um piscar de olhos enquanto trabalhávamos nas quests da chave de lápis lazuli a mando do Visconde Euphilis. Elas definitivamente não eram missões fáceis, mas em compensação a isso, Asuna e eu upamos em um nível com elas. Além disso, foi com a presença aterrorizante da cavaleira elfa negra Kismel junto, que nunca nos colocamos em perigo real nas situações. As quests prelúdio do primeiro dia nos fizeram andar por todo lugar,
E na tarde do segundo dia encontramos uma dungeon subaquática que abrigava a chave. Nós derrotamos o monstro boss do tipo do Laan, que tinha seu corpo inteiro coberto de zinabre, para conseguir a segunda das chaves secretas, esta sendo da cor de um brilhante azul marinho. Desta vez não houve ataques surpresas dos elfos caídos, e logo estávamos de volta ao castelo de Iofel antes do horário do jantar. Após entregar as quests ao Visconde e receber umas recompensas consideráveis, assim que sai da sala, a grande janela da ponta oeste do corredor mostrou um belo de um pôr do sol. E sob a vermelha luz brilhante, eu me estiquei o máximo que pude. Bom, conseguimos pegar a segunda chave como planejado. O Visconde aguardou atrás de sua mesa, então provavelmente a primeira chave também está lá. Metade dessas palavras era para mim mesmo, entretanto, Kismel, que havia trocado de vestimenta e agora estava utilizando sua usual armadura, disse, isso mesmo. Significando que se os elfos da floresta conseguirem chegar ao quinto andar do castelo, é bem provável que eles consigam fugir com as chaves. O Visconde pode ser um excelente esgrimista, mas lutar sozinho no estado em que ele está, não é bom. Não se preocupe, Kismel, eles não vão nem pisar na doca, muito menos chegar no quinto andar. Asuna disse essas palavras. Por sinal, ela tinha sido bastante energética e intrépida nos últimos 2 dias. Ela deve ter realmente curtido a ideia de ter a oportunidade de lutar ao lado de Kismel novamente. Seja 10 ou 20 navios, nós afundaremos todos eles. Haha, estou feliz por ouvir isso. Kismel tocou levemente nas costas de Asuna enquanto ria, e depois se virou para olhar para mim. Kirito, Asuna, o fato de termos recuperado a chave de lápis lazuli em apenas 2 dias não é somente um sinal da própria força que vocês têm, mas também do alto desempenho de sua embarcação. E o que me faz mais feliz é que vocês escolheram dar o nome da minha irmã a um barco tão lindo como aquele. Ela interrompeu sua própria fala e caminhou em direção à janela mais próxima. A janela voltada para o norte mostrava a visão para o jardim de frente e ao grande portão, bem como para o longo pier mais à frente. Ao lado direito e esquerdo do pier, estavam 8 gôndolas grandes pintadas de preto, além de também uma pequena gôndola de cor branca, nossa pequena túnel que balançava levemente com as finas ondas do lago. Minha irmã adorava nadar, desde que era pequena. Ela e eu sempre andávamos em um pequeno barco de recreação em uma cidade no 9º andar. Então olhar para a túnel agora, me traz de volta velhas memórias. Asuna silenciosamente se aproximou da agora nostálgica Kismel pela direita. Eu assisti à luz brilhante do sol poente pousando no cabelo delas e pensei. A possibilidade de que uma herbalista elfa negra chamada Túnel, irmã gêmea de Kismel, realmente existisse como NPC em Aincrad era muito baixa. O período de serviço de Sal começou há apenas 50 dias. Nesse sentido, os elfos negros de Kismel e seus inimigos elfos da floresta nasceram no mesmo instante que os servidores de Sal começaram. Túnel, nada mais era do que somente dados criados para servir como background para Kismel. No entanto, a cada vez que Kismel falava de Túnel, esses dados no servidor eram atualizados e sobrescritos para uma forma mais detalhada. Mesmo sendo uma mulher que existia apenas como background, talvez um dia essas lembranças se tornarão como verdade. Como um fato definitivo. É o que sinto. Eu limpei minha garganta estando à esquerda de Kismel e falei para ela algo que Asuna e eu tínhamos discutido durante as quests da chave. Kismel, nós temos um pedido. Desde que esteja ao meu alcance, certamente irei ajudá-los. Bom, os nossos livros de inscrição mística não conseguem guardar objetos grandes como barcos, e nisso, nós também não podemos subir o pilar dos céus com eles. Então quando subirmos para o 5º andar, nós teremos que deixar a túnel em algum lugar neste andar. Enquanto a elfa negra ouvia pacientemente, Asuna falou em seguida. Sabe, Kismel, antes de sairmos deste andar para ir ao 5º, Kirito e eu queremos que você fique com a túnel. Ficaríamos muito agradecidos se você a deixasse aqui na doca do castelo de Iofel. Ontem à noite, nós dois tínhamos discutido se isso seria possível. Se o sistema do jogo proibia isso ou não. Nós temíamos que isto pudesse causar algum estresse indevido para a IA de Kismel.
Normalmente não é possível passar itens para NPCs. Quando encontramos a insígnia do Cavaleiro Elfo Negro na caverna do terceiro andar e tentamos dá-la para Kismel, ela disse que deveríamos levá-la para o comandante nós mesmos. E quando Asuna deu a Kismel um biquíni de cor roxa naquele banho de 2 dias atrás, Kismel devolveu antes de sair do vestiário. Mas não havia necessidade de mudar o proprietário do item se estivéssemos só deixando atracada na doca daqui. Se Kismel aceitasse Tunel em espírito, e em algumas ocasiões pensasse em sua falecida irmã quando olhasse para o barco, acabaria sendo uma coisa boa para ela também. Embora haja o problema de a gente não conseguir chegar na torre do labirinto partindo deste castelo, mas qualquer coisa nós tínhamos as boias num caso de emergência. Enquanto segurávamos o nosso fôlego esperando uma resposta, a cavaleira se virou para a janela, e sua armadura por consequência soltou barulhos tilintantes. Após alguns instantes, a voz dela emergiu silenciosamente, mas com uma emoção que você certamente nunca ouviria de um NPC. Claro! É claro que vocês podem deixá-la comigo. Assumirei a responsabilidade pelo precioso barco de vocês. Mas, há algo que quero que vocês me prometam. O que, Kismel? Quando vocês retornarem a este castelo algum dia, permitam-me passear na Tunel mais uma vez. Então, desta vez, foi a nossa vez de gritar em uníssono, claro?